Na nossa última apresentação, nós começamos a abordar as acusações que estão sendo levantadas contra esse movimento, de que esse movimento está se tornando político e não um movimento religioso. Primeiramente, quando você ouve essa acusação, parece muito assustador. Nós estamos olhando sobre questões sociais, a questão de uma agenda, a questão do racismo. Nós estamos tomando algumas posições que parecem estar de acordo com um modo mais liberal na sociedade. Em relação à mente dos americanos, a mente americana, parece que esse movimento está indo para o lado dos democratas, ao invés em oposição aos republicanos. As acusações estão ainda falando com que esse movimento está se tornando um movimento socialista. Agora, a razão por isso se tornar tão significativo e preocupante é porque a gente está chegando num período onde a eleição presidencial vai acontecer para a próxima presidência. E como a maioria das pessoas desse movimento não são americanas, as coisas que estão acontecendo naquele país impactam e afetam profeticamente o restante do mundo. O centro da igreja está na Igreja Gloriosa. O centro desse movimento costumava a ser também na Terra Gloriosa. Portanto, as coisas que acontecem lá são significativas para a gente. Nós estamos cada vez mais vendo que a linguagem que está sendo usada pelos republicanos, pelo Partido Republicano, é que eles estão acusando a oposição de serem socialistas, a terem uma agenda socialista. E nos últimos 12 meses, a irmã Tess tem identificado que o Partido Republicano é o partido que vai introduzir ou trazer o decreto dominical. Todas as coisas que estão erradas na sociedade, teorias de conspiração, racismo, sexismo, todas estão sendo promulgadas pelo partido, são promovidas, né, pelo Partido Republicano. A Casa Branca nos Estados Unidos, e esse é um assunto de profecia bíblica que está foi colocada de forma muito clara nos últimos 12 meses. E como o irmão Aaron tem colocado nas suas apresentações, sentimentos religiosos, sentimentos têm sido trazidas, colocadas envolvimentos políticos. Então você tem uma teologia cristã do lado do partido, do lado direito, da direita, estão moldando todo o governo, direcionando o governo dos Estados Unidos.
E as pessoas que estão em desacordo com essa perspectiva, que estão lutando contra esses homens que estão falando mentiras, ou que estão sendo nacionalistas, racistas, e também em relação ao sexismo, eles estão sendo colocados, etiquetados como socialistas. Assim como eu digo, a presidência do Trump, a Casa Branca do Trump está usando esse tipo de linguajar nos Estados Unidos para colocar medo para as pessoas. Eles estão clamando que toda a liberdade, todos os direitos que os americanos têm vão ser tirados pelos socialistas da esquerda. Então, basicamente, uma sociedade de Deus, uma sociedade uma sociedade de como eu posso falar? Uma sociedade que está sendo governada por Deus. Então, isso que vai estar sendo produzido pelos socialistas da esquerda vão realmente causar muitos problemas para as pessoas, para a sociedade. Se isso fosse apenas um fenômeno externo, seria interessante para nós. Mas agora, quando a Casa Branca de Trump falam que estão acusando as pessoas a serem socialistas, essa questão retórica começou a ser introduzida no começo desse ano. Então, o que muitos de nós pode não perceber, na verdade muitos de nós não sabem, é que a mesma questão sobre essa forma errada de rotular as pessoas de serem socialistas estão acontecendo de forma interna no nosso movimento também. Todas essas pessoas que não estão de acordo com a perspectiva de Future for America, seja de uma perspectiva religiosa ou uma perspectiva política, estão sendo rotulados como socialistas. Então, essa acusação não é nova. Se você vai para outubro do ano passado, que era muito antes de que a maioria de vocês saberem que essa era a mensagem do clamor da meia-noite, Future for America já estava acusando que a mensagem do clamor da meia-noite estava sendo uma mensagem da esquerda. E todos que estão dando suporte, apoiando a mensagem da Tess, da irmã Tess, estão sendo chamadas de socialistas. E era vista de forma... era colocado através de uma luz negativa. De que as pessoas fora dos Estados Unidos não teriam direito nem entendimento de comentar aquilo que estava acontecendo naquele país. Então, essas acusações sobre o movimento estar se tornando um movimento político não é algo novo. Isso que eu gostaria que a gente percebesse. Está aqui desde o início da mensagem do clamor da meia-noite, desde outubro do ano passado.
É só porque isso estava de forma silenciosa e porque todo o movimento foi varrido por causa dessas verdades, as pessoas começaram a colocar essas ideias apenas de um lado, apenas de lado. Mas agora a gente pode ver um desacordo, uma separação de forma pública. Essas acusações foram ressuscitadas. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. Nós já discutimos sobre isso. Nós temos na linha dos sacerdotes 4 dispensações. E nós temos 4 na linha dos levitas. E 4 na linha dos netineus. E a gente pode também desenhar 4 dispensações para os 144.000. Nós sabemos as datas para tudo isso, que a gente já colocou aqui no quadro por diversas vezes. Nós estamos na terceira dispensação para os sacerdotes, de 2014 a 2019. E aqui é a chuva serôdia para os sacerdotes. E a chuva temporã para os levitas. E é o arar para os netineus. Nós já discutimos isso, que este movimento aqui está escondido. E, portanto, nós temos nenhum impacto agora sobre os netineus. Então, no arado dos netineus, que é o primeiro passo do Evangelho Eterno, deve haver 2 mensagens. Eu já deixei claro essa questão nessa semana, mas a gente fala que o Evangelho Eterno são uma mensagem de 3 passos que desenvolve e produz 2 classes de pessoas. Quando essa definição foi introduzida dentro do nosso movimento, foi de forma, foi logo aceitado. E é verdade. Essa mensagem produz 2 grupos. Mas o que eu gostaria que a gente percebesse é que se você for para qualquer história que essa mensagem desse evangelho foi dada, quantas mensagens tem ali? 2. Se você for para o Jardim do Éden, a mensagem, certamente morrerás. Não tinha uma mensagem alternativa que falava o quê? Que certamente você não morrerá. Tinha uma mensagem de um evangelho que dizia: dê a Deus um sacrifício do pecado. Tinha uma mensagem alternativa. Tinha uma mensagem alternativa. Você precisava dar uma oferta de gratidão. Vai para os mileritas. O Evangelho Eterno. Temei a Deus. Dá-lhe glória. Porque a hora do seu juízo está chegando. Essa é a mensagem do tempo. E a mensagem alternativa foi que não havia tempo. Testemunha atrás de testemunha tem mostrado que existem 2 mensagens, 2 vozes. Qual marco é esse?
11 de setembro. Em 11 de setembro, nós dizemos que há uma mensagem que o Islã atacou os Estados Unidos. É essa uma mensagem alternativa? Sim. É uma teoria de conspiração. Vez após vez, você pode ver que há duas mensagens. Não apenas uma única. Então, quando você chega para essa história aqui, para os netineus, deve haver também uma mensagem verdadeira e uma mensagem falsa. E da onde que vêm essas mensagens? Do mundo. Não pode vir da igreja, porque essa é a igreja. Eu quero lembrá-los da onde que vem esse L? Dos levitas ou laodiceanos? Claro que é levitas. Mas esse grupo é um grupo laodiceano. Em algum momento aqui, eles vão fazer parte da nossa igreja, a igreja triunfante. Aqui, na colheita, quando eles são colhidos, eles vão se tornar a igreja triunfante. O que é um fenômeno bem interessante. Porque eles vão passar por toda essa experiência e eles ainda são laodiceanos. Os seus corações, eles começaram a ser mudados, mas eles ainda fazem parte da igreja de Laodiceia. Se você vai para a história de Cristo, esta aqui, a história de Paulo, quem que dá a mensagem ao mundo? Nós sabemos que é a igreja. Mas qual igreja? É a igreja de Caifás? Ou a igreja de Cristo? É Laodiceia ou Éfeso? Nós sabemos a resposta para todas essas. Portanto, nós sabemos que esses levitas laodiceanos, nessa história, não tem nenhuma mensagem para dar ao mundo. Isso é claro. E os sacerdotes, nossas mentes estão tão confusas que confusas não, estão tão cheias que Deus nos coloca de lado, nos esconde para que a gente se esconda do mundo, porque é como se a gente fosse, porque Ele precisava proteger o mundo de nós, como a gente prende criminais, a gente coloca eles para se esconderem. Então vamos chamar as coisas como elas são. Nós estamos presos, colocados de forma... Temos sido presos porque nós somos perigosos para a sociedade nesse momento. Esse é o sacerdócio. Então, alguém precisa ajudar os netineus. Precisa haver duas vozes competitivas. Essas duas vozes competitivas, essas duas vozes devem estar dentro do mundo. Eu não sei porque isso não é tão claro assim para as pessoas. O que nós estamos fazendo é pegar um modelo da revista Tempo do Fim, nessa história aqui. Nós vamos em 1996, aqui no Tempo da Revista do Fim, do Tempo do Fim, que fala sobre a Tríplice Aliança, o dragão, a besta e o falso profeta, que a gente encontra em Apocalipse 16, verso 13. E também a gente encontra no verso 19, onde diz que Babilônia foi dividida em 3 partes. Nós estamos pegando esse modelo e a gente está tentando comparar ou empurrar, forçar para que caiba nesse modelo aqui sobre 2 fontes de informação.
Nós nem ainda começamos a abordar esse assunto ainda. E para mostrar por que isso é errado e fazer essa conexão. Eu só quero fazer um comentário aqui. Porque as pessoas estão dizendo que eu estou entendendo e aplicando as escrituras de forma errada. A gente fala sobre uma tríplice aliança, o dragão, a besta e o falso profeta. Eu tenho um entendimento do que isso significa, o que o Espírito de Profecia fala sobre isso e como a maioria das pessoas entende. E Future for America e os seus associados acham que esse é um assunto muito fácil e simples de entender. Então, deixa eu apenas fazer uma pergunta. Se você vai para Testemunhos para Ministros, página 38, vai te dizer que reis, governadores, governantes são simbolizados pelo poder do dragão. E eles pegam para si, então, a marca do anticristo. E a gente usa citações como essas, que podem ser encontradas no Grande Conflito, que fala sobre a tríplice aliança, a união dessa tríplice aliança. E nós conectamos o poder do dragão com o espiritismo. E a gente desenvolve então um argumento. Eu não estou aqui para atacar esse argumento. Mas o que eu gostaria de dizer é que se você vai para Apocalipse 16, vamos dar aqui uma breve olhada. A gente nem vai fazer agora um estudo bíblico sobre esse assunto, profundo sobre esse assunto. Mas só para te mostrar que quando a gente começa a usar um assim diz o Senhor, como que a gente responde a essas perguntas? Verso 13. Apocalipse 16, verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse, quando a gente fala sobre falso profeta, a gente sabe que é um profeta. Quem a gente entende ser o dragão? Governos, reis, governadores. Você está de acordo com isso? Então a gente tem aqui o profeta, o dragão, e o dragão é reis. Simboliza reis. Todos estão de acordo com isso? Então diz que a besta, que é o profeta, o dragão e a besta, né? Então, a gente diz que o profeta é os Estados Unidos, o dragão, as Nações Unidas, e o papado. Profeta, reis e o papado. O que é o papado? O anticristo. E o que Cristo
O que Cristo tinha? O que ele era? Ele era o sumo sacerdote. E esse é a contrafação do sacerdócio. É uma contrafação direta ao sacerdócio de Arão. Então você tem aqui profeta, rei e sacerdote. Será que isso é familiar para você? Quem que é o profeta, rei e sacerdote? Que é uma única pessoa. Um governo singular. Uma mensagem singular. Será que Cristo tinha 3 mensagens? Sim, ele tinha uma mensagem apenas. E nós dizemos que isso é Cristo. Quem mais que vai ser um profeta, um rei, um sacerdote? Como que nós chamamos esse movimento? Nós somos sacerdotes. Não somos nós Elias? Que prepara o caminho? Ele era um profeta? E onde que ele senta? Ao lado direito de Cristo. Onde nós sentamos, né? Então nós também somos profetas, reis e sacerdotes, não somos? E quantas mensagens nós temos? Nós temos 3 mensagens? Nós temos 3 fontes de informação? Claro que não. Nós temos uma mensagem singular. Então, quando a gente começa a pegar uma tríplice aliança como essa e tentar dividir ela em 3 mensagens diferentes e dizer que nós temos 2 fontes aqui, que isso é de alguma forma está em contradição a destruir os fundamentos. Essa é simplesmente uma metodologia errada. É fácil perceber. A gente lê o verso 13. Verso 14. Porque são espíritos de demônios. Quem são os espíritos de demônios? Essas rãs. Cada um vem de cada parte. Eles não eram milagres. E eles estavam fazendo milagres. Quem que nós dizemos que são os reis da terra? O poder do dragão. Sim? Mas olha o que diz no verso 14. A tríplice aliança, esses espíritos de demônios, para onde que eles vão? O que está dizendo no verso? Para quem que eles vão? Aqui diz que eles vão aos reis. Os reis do poder do dragão. Então, como que o poder do dragão pode ir contra si mesmo? Que sentido que faz isso? Esses 3 espíritos, eles vão aos reis da terra para congregar com eles para a grande batalha de Armagedon. Então, como que esse pode ser 3 grupos de pessoas? E nós dizemos que o dragão é o rei representa os reis da terra. E ao mesmo tempo, através do texto provado, você faz um simples assim diz o Senhor. Como que pode esses 3 demônios, esses espíritos de demônios, essas rãs, como que elas podem ir contra si mesmas? Porque aqui diz que eles vão para os reis da terra, e o rei da terra é o poder do dragão.
Tudo que eu quero que a gente veja, mesmo que você faça apenas uma leitura simples dos versos, eles não sustentam de que você tem 3 fontes de informação. Cada uma dessas partes, aquelas pessoas que amam as Nações Unidas, aquelas pessoas que amam o catolicismo, aquelas pessoas que amam os Estados Unidos, eles podem ter seus próprios planos, sua própria agenda. Eles podem falar a favor de si mesmos, podem ter... mas este conceito não pode entrar aqui nessa história e ser usada para dizer que isso é errado. As pessoas não estão pensando através desses argumentos de forma cuidadosa. Esses argumentos estão sendo desenvolvidos porque as pessoas não estão familiarizadas com a metodologia de comparar e contrastar. O que quer dizer que eles não estão familiarizados com o ensino sobre parábolas. Quer dizer que eles não estão familiarizados com a metodologia de linha sobre linha. Nós não reconhecemos de que existem 2 mensagens competitivas. É assim como você cria 2 classes. Não tem apenas uma mensagem verdadeira aqui, que ninguém está lutando ou resistindo. Existem 2 vozes. Ambas vêm no mundo. O mundo é Babilônia. Então, em Babilônia, existem pessoas que entendem qual é a verdade para o seu tempo, para a sua geração. E as pessoas que estão fazendo atualmente esse trabalho no mundo são encontradas aqui nessa história. Você pode ir para diferentes países. Nosso foco são os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Vamos ler um verso bíblico. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. E a gente vai para o verso 40. Lucas capítulo 19, verso 40. A gente vai ler o 39 por um contexto, por causa de contexto. E disseram-lhes de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os seus discípulos. Verso 40. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. As pedras que estão referindo aqui nessa passagem são as pedras que clamarão na entrada triunfal. Aqui são os gentios, se refere aos gentios. Ellen White diz isso nos seus comentários.
Então, essa entrada triunfal, quando você traz uma aplicação para dentro da nossa história, é o clamor da meia-noite. E diz então que se a igreja não der o clamor, o mundo irá. E é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos no clamor da meia-noite e o mundo está dando esse clamor agora. Portanto, tem que vir de Babilônia. E as pessoas então diriam, será que algo bom pode vir de Babilônia? E a resposta é, sim, claro que pode vir. Tem que ter algo bom vindo de Babilônia. Meu irmão sabe disso. Apocalipse 18, verso 4. Saia dela, Babilônia. Quem? Vocês, todos vocês, boas pessoas, meu povo. Existem muitas coisas boas dentro de Babilônia. Edom, Moab e Amon. Essas duas fontes de informação. Uma dessas fontes é uma fonte confiável. É um movimento. Um povo que entende o tempo que eles estão vivendo. Eles são perfeitos? Não. Eles são pecadores? Talvez. Será que eles têm ideias, visões erradas? Certamente. Mas o que parece que a gente não entende aqui nesse movimento, e esse é o motivo que eu digo que a gente precisa entender o natural e o espiritual, é porque as parábolas, elas precisam ser entendidas de formas diferentes. Você lembra que a gente fez isso? Israel antigo, Israel moderno ou espiritual. O antigo é literal, moderno Israel, Israel moderno é espiritual. Outra palavra para literal é natural. Você vai do natural para o espiritual. Nós já falamos que isso é dispensação 1 e essa é dispensação 2. Então, o conceito de dispensacionalismo é o assunto de ensinos sobre parábolas. Estamos de acordo com isso? Sim? Agora, nós temos que entender as coisas de forma, olhando a questão de dispensação. Nessa história, existem argumentos bem específicos acontecendo. E quando a gente diz duas fontes, uma está correta e uma está errada, não quer dizer que esse grupo ele está certo em todas as coisas. Não é que esse grupo está errado em todas as coisas. A questão é, no que esse grupo está correto e no que este outro grupo está errado. Não é tudo. Isso é o ponto que as pessoas estão confusas. Este grupo está correto sobre a história profética que está sendo cumprida nessa história e nessa dispensação. E este grupo, eles estão errados sobre o que está sendo cumprido nessa dispensação profética. Certo e errado. Em questões específicas que são únicos para essa dispensação.
Agora lembre que essas são as pedras que estão clamando. pietre care strigă. And some of those stones, E alguma dessas pedras, they publicly say, eles de forma pública afirmam que são socialistas. so you can see what Então você pode até perceber o que as pessoas vão fazer. Dar te aștepți la ce vor face oamenii. the them, Eles, those Ei ones who oppose, aqueles que estão se opondo a nós, sunt în opoziție cu noi. the ones that fight against, aqueles que estão lutando contra a igreja triunfante, Bisericii triumfătoare. they say this. o que eles falam? You see these people who are right? Você está vendo essas pessoas aqui que estão corretas? What is their ideology? Qual que é a sua ideologia? They're socialists, Eles são socialistas, democrats. democratas. And if they're socialists Então, se eles são socialistas Socialiști and the church triumphant e a igreja triunfante hoje says they're right, diz que eles estão corretos, they're correct, eles estão corretos. and these Republicans are incorrect, E esses republicanos estão incorretos? these right-wing această Esse lado da direita, conservadores cristãos, that they're wrong, que eles estão errados. Então as pessoas dizem, you group here, vocês, esse grupo aqui, que estão clamando ser a igreja triunfante, viitoare, you can't be. você não pode ser. Why? Por quê? Because we are associated with Porque nós estamos nos associando com socialistas. socialiștii. and if you associate yourself with a Então, se você está se associando com socialistas, então você deve ser um socialista. Însuși socialist. these are the fallacious, wrong, Essas são as falácias erradas, esses maus argumentos que estão sendo usados. Cele malefice, rele, care au fost folosite împotriva noastră. these are just debating skills. Esses são apenas questões de debates. I accuse them of debating skills and they're A gente acusa eles de debates, e eles nos acusam também a ter atitudes de debate. so you tell me if I've just manipulated it. Então você me diz se eu estou manipulando alguma coisa. It has to be the world. Isso tem que ser o mundo. It has to be two messages. Tem que ser duas mensagens. One's right and one's Uma está correta, outra está errada. what everybody agrees on. No que todo mundo aqui concorda, La ce sunt un lucru cu care sunt toți de acord, Whether you support FFA, seja se você apoia Future for America ou este movimento, susțin această mișcare, is that the current presidency, é que a presidência atual, the Republicans, os republicanos, conservative Christians, os cristãos conservadores, they're wrong. eles estão errados. Wrong in the sense that they're sending Errados no senso de que eles estão levando o mundo à sedição. lumea la pierzare. they're going to make a Sunday law. Eles vão fazer um decreto dominical. Whatever you believe a Sunday law is, Seja como você acredita que é um decreto dominical, são eles que vão fazer isso. Ei sunt cei care o vor induce. we all agree with that. Suntem de Todos nós acreditamos nisso. They're the wrong ones. Eles são os que estão errados. greșită. So you have to see Então você tem que ver to them. quem está se opondo a În eles. opoziție cu ei. The Democratic Party, É o Partido Democrata. the socialists, São os socialistas. they even call themselves socialists. Alguns nem se chamam de socialistas, outros se chamam de socialistas. Então a gente tem isso claro. And here we are, E aqui nós estamos, church triumphant, a igreja triunfante. and we say E nós dizemos we support, que nós apoiamos esse grupo aqui. Acest grup de aici, we agree with their Nós estamos de acordo com as suas análises do que está acontecendo. a lor la ceea ce se întâmplă. because we agree with them. Porque nós acreditamos neles, as pessoas então dizem que nós somos socialistas como eles são. Noi că suntem socialiști, cum sunt și ei, acest partid. Ask yourself the question: Pergunte a seguinte pergunta a você. Primeiramente, isso não é verdade. Nós não somos socialistas. Suntem socialiști, nu e adevărat ce susțin ei. but if we were, Mas se nós fôssemos, Socialiști. if this movement se este movimento is socialist, é socialista, Mișcarea ar fi socialistă, the them, atunci eles, FFA, Future for America, ask yourself what they are. pergunte a si mesmo quem eles são. în opoziție cu noi. If we're the socialists, Se nós somos os socialistas aqui, Socialiști aici, who are they? quem são eles? ei. They must be this group. Eles devem ser esse outro grupo. And this group E este grupo is a conservative Christian são cristãos conservadores. organization Uma organização de cristãos conservadores Conservatoare, that has an agenda that que tem um plano que vai levar o mundo ao Armagedon. care va conduce lumea către Armagedon.
they're going to introduce the Sunday. Eles vão introduzir o decreto dominical. So if you want to go internally, Se você for olhar internamente, Vrei să vezi ce se întâmplă intern? and we're on one side, nós estamos de um lado, neste grupo. who's FFA supporting? Quem que Future for America está apoiando? Că dacă sunt în opoziție. Even if they deny it, Mesmo que eles neguem, Neagă faptul acesta. even if they don't recognize mesmo que eles não reconheçam isso, the methodology shows a metodologia te mostra. this is the difference between Essa é a diferença entre o que Future for America está fazendo e aquilo que nós estamos fazendo. Dovada aia, nu. Asta e diferența între ceea ce fac FFA și ceea ce facem noi. we're using the rules, Nós estamos usando as regras, line upon line, linha sobre linha, internal, external, interno e externo, repeat and enlarge, repetir e ampliar, parable teaching, ensino sobre parábolas, compare and contrast. comparar e contrastar. All the rules are there. Todas as regras estão aqui. Whatever's happening externally, O que está acontecendo externamente está acontecendo internamente também. you've got two messages. Você tem duas mensagens. You've got two messages internally. Você tem duas mensagens internamente. They're labeling us E eles estão nos rotulando as socialists, de socialistas. Acuză pe noi că suntem socialiști. and we all know E nós sabemos that there's this group who are fighting the Trump presidency because que esse grupo está lutando contra a presidência de Trump, está lutando contra a presidência de Trump, porque eles são eles que vão trazer o decreto dominical. Legea dominicală. you've got the socialists Nós temos os socialistas and you've got the right wing e você tem Christians. os cristãos da direita. Creștinilor. If this movement, Se este movimento, the church triumphant, a igreja triunfante, are the socialists são socialistas, who are Future for America, quem são Future for America? with the right wing Christians. Eles são os cristãos da direita. And you know what they love to do? E você sabe o que eles gostam muito de fazer? Să facă? Read things literally. Ler as coisas de forma literal. Lucrurile în mod literal. Do a thus saith the Lord. Fazem um assim diz o Senhor. Așa zice Domnul. You go from literal. Você vai do literal para um literal. Literal la literal. I'm not sure if Brother Arian Eu não tenho certeza se o irmão Aaron trouxe esse assunto para nós. În vedere acest subiect. and this is thinking, Mas nessa história aqui, who are the right wing? quem são os cristãos da direita? De dreapta. These ones here. Estes aqui? Aici. These are the people down. Essas são as pessoas que estão no sul, a confederação. Oamenii, A Confederação do Sul. cei din sud, confederații. Who are these people up Quem são essas pessoas aqui today, the socialists? que a gente chama hoje de socialistas? Aici de sus pe care îi numim socialiști. That was the Union. É a União, Lincoln. Lincoln. The argument they're going to Os argumentos que eles têm have is that these people in the é de que essas pessoas aqui no sul, who are these conservative, que são os cristãos conservadores, they want slavery. eles querem a escravidão. They defend themselves E eles vão se defender. E como que eles se defendem? with a thus saith the Lord. Com um assim diz o Senhor. They're going to go back to the Old Testament Eles vão voltar para o Antigo Testamento and the New Testament. e o Novo Testamento. They're going to show you E eles vão te mostrar, proof texts através de texto provado, say that slavery is que diz que a escravidão é aceitável. Stabilă. not only that, Não apenas isso, proved by God. é aprovado por Deus. De Dumnezeu. So they're going to take literal Então eles vão pegar versos bíblicos literais, thus saith the Lord um assim diz o Senhor, that approve of slavery que vão aprovar a escravidão and bring it into their e generation vão trazer para a sua geração. Asta în generația ta. and say, therefore, E dizer que, portanto, we're allowed to have slavery. nós somos permitidos a permitir a escravidão. And we're going to prove it through the scripture. E nós vamos provar isso através das Escrituras. What did these unionists say? E o que essa união diz? As pessoas do norte. They said, we don't even care Eles falam que a gente não liga para aquilo que vocês estão dizendo. what proof text you have. Nós não estamos interessados para que tipo de texto prova você tem, porque você está errado. How do they know they're wrong? Como que eles sabem que eles estão errados? Because everyone knows we should. Porque todo mundo sabe que a gente deve tratar um ao outro de forma respeitosa e igual. Unii pe alții în mod egal, cu respect. And you can't take a model Você não pode pegar um modelo that says if you're que diz que se você é negro, Negru. you're less than a white person. você é menor que uma pessoa branca. Because that's the argument that Porque esse é o argumento que eles vão usar. Argumentul pe care el vor folosi. they're going to base it E upon Old Testament. Eles vão se basear através de uma teologia do Antigo Testamento. Who's superior? Quem que é superior? The Jews or the Os judeus ou os moabitas?
superior. Os judeus são superiores. The Moabites are Os moabitas são secundários. everyone is second. Todos são secundários. În afară de ei. The Jews are the super Os judeus são a raça, a super raça. Asta e Essa é uma teologia do Antigo Testamento. Você pega isso United States. e coloca dentro dos Estados Unidos, essa ideia. Eles não são judeus, They're not Moabites. eles não são moabitas, They're white Americans eles são americanos brancos against black Africans. contra africanos negros. doar negri. And you know how it E você sabe como isso acontece, Putea face, a fost como isso funciona. asta. today Hoje, we're doing the same nós estamos fazendo a mesma coisa. in the United States. Nos Estados Unidos, They have the same mentality eles têm a mesma mentalidade. and they're using E eles estão usando a Bíblia para provar isso. Biblia ca să dovedească asta. Brother Arian E o irmão Aaron falou to university sobre universidades liberais. Liberais. Universitatea Libertății. and then I think he probably would have mentioned Bob Jones University. E eu acho que ele até falou sobre a Universidade Bob Jones. Universitatea. I was going to give you a testimony, but I'm not going to. Eu ia dar um, Embarrassing. testemunho aqui, mas é um pouco vergonhoso, não vou dar. These people Essas pessoas are on this side of the argument. estão nesse lado aqui do argumento. They're going to use a thus saith the Lord. E eles vão usar um assim diz o Senhor para provar aquilo que eles pensam estar correto. Este ceea ce spune că e corect. You've got these crazy people Você tem essas pessoas malucas aqui? Nebune aici. the socialists Os socialistas, who say that Mexicans que diz que os mexicanos e os imigrantes e as minorias são pessoas decentes. Că mexicanii, imigranții, sunt oameni decenți. they Oameni should be normali. treated Que eles devem ser tratados de forma apropriada. Corect. that women Que as mulheres are equal to são iguais aos homens. Nu. Ei spun că femeile sunt egale cu bărbații. all of this should be common sense. Tudo isso deveria ter senso comum no século XXI. But it doesn't seem to be. Mas não parece ser. It doesn't seem to be common sense for this. Não parece ser um senso comum entre essas pessoas. Why? Por quê? Because what they do Porque o que eles estão fazendo is read the Bible literally. é ler a Bíblia de forma literal. They won't understand E it. eles não vão entender isso no seu contexto espiritual. Într-un context spiritual. If you want to understand Se você quer entender what's going wrong o que está acontecendo de and you come to the line, errado, você tem que ir na linha dos sacerdotes. there must be two streams. Deve haver duas fontes. Surse de informație. One group is correct. Um grupo está correto, outro grupo está errado. Un grup este greșit. Ask FFA Pergunte a Future for America Ce for America? what they call me, o que eles me chamam, do que eles me chamam. fellow leaders. E os líderes, e os outros líderes. Eles dizem que todos que não são americanos Nu este american. Is the European socialist. são os socialistas europeus. So they're calling us socialists. Então, eles estão nos chamando de socialistas. It's clear to see É claramente, é claro de ver. Interno e externo. who's right and who's wrong. Quem está errado e quem está certo. You don't have to worry who you like. Você não tem que se preocupar quem você gosta. De aia, oare pe cine plac eu? Let me just add one more point. Deixa eu só colocar mais um ponto. Dau o idee. People say I'm a dictator. As pessoas falam que eu sou um ditador. That may be correct. Eles podem estar corretos. Say I'm authoritarian. As pessoas podem dizer que eu sou autoritário. Eles podem estar corretos. Let me ask you a question. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. In this civil war, Na guerra civil, you have the North você tem o norte and the South. e o sul. Pe cei din nord și pe cei din sud. Who's right and who's wrong? Quem está certo e quem está errado. The North are correct, O norte está correto the South are wrong. e o sul está errado. The South said, O sul diz: give us our freedom, nos dê a liberdade. we can do what we want. Nós podemos fazer o que a gente quiser. We're going to cut America in half. Vamos cortar os Estados Unidos ao meio. What does the president say? E o que a presidência fala? That nice president, Esse presidente legal, Lincoln. Abraham Lincoln. what did he say? O que ele diz? He said, no, Não, Spune nu, I'm going to force you eu vou te forçar to stay connected to us. para ficar conectado a nós. uniți cu noi. He was a dictator. Ele era um ditador. Dictator. He had authoritarian Ele tinha um estilo autoritário para governar. De guvernare autoritar. So when we start talking about
Então, quando a gente começa a falar sobre estilos de liderança, and people say that I'm like a e as pessoas dizem que eu sou um ditador e que estou forçando as mulheres a usarem calças, să poarte pantaloni, ask yourself the question, pergunte-se a seguinte pergunta. Esse ditador aqui, was he good or bad? será que ele era bom ou mal? We know he was good. Nós sabemos que ele era bom. We need to be careful Então a gente tem que ter cuidado manipulate como a gente manipula a história to distort the present situation. para distorcer a situação presente. prezentă. I don't believe I'm a dictator. Eu não acredito que eu sou um ditador I have an authoritarian. ou de que eu tenho um estilo autoritário de governo. Sau că am un stil de guvernare autoritar. Doesn't. Nu am asta. Eu estou dizendo que eu não tenho. Even if I did, Mesmo que eu tivesse, Și am avut. it's not a valid argument. não é um argumento válido. Valid. You have to look at the prophetic line. Você tem que olhar para as linhas proféticas. Now, this subject Agora, este assunto, that we're being accused of que nós estamos sendo acusados de atacar as fundações, os fundamentos, a revista Tempo do Fim, Distrugem temelia noastră sau temelia revistei Timpul Sfârșitului. that talks about the three que fala sobre a Tríplice Aliança. haven't even yet begun to Nós nem ainda começamos a quebrar, a falar sobre esses argumentos. Distrugem aceste argumente. These are just introductory Esses são apenas pensamentos introdutórios. for those of you who are thinking people. Para aqueles de vocês que são pessoas pensantes, You have this threefold union. vocês têm essa tríplice aliança, a gente tem essa tríplice aliança em Apocalipse 13. Aliás, Apocalipse 16, verso 13. 16. It says E diz that they're going to go que eles vão to whom? para quem? Ăștia vor merge unde? La cine? The kings of the earth, Os reis da terra. which we define as the dragon power. O que a gente define como o poder do dragão. How can a threefold union go to Como que uma tríplice aliança pode ir contra si mesmo? Părți să se ducă la ei, la ele însele, la propria lor entitate. it just does not work. E não funciona assim. What we're doing here O que nós estamos fazendo aqui not destroy the foundation. não destrói os fundamentos, mas estabelece. Nu stabilește. The truth that we're teaching As verdades que nós estamos ensinando hoje Astăzi, are putting this magazine in its está colocando a revista Tempo do Fim no seu próprio lugar. other model Eu quero te dar um outro modelo vreau să mai vă dau un model. that talks about this subject. que fala sobre este assunto. We're in Revelation 12. Nós estamos em Apocalipse 12. It speaks about what animal? Fala sobre que animal? This one here. Este aqui. A seven-headed dragon. Um dragão com 7 cabeças. So here's the dragon power. Então aqui está o poder do dragão. I want to ask you, Eu quero te perguntar, that dragon, who is it? esse dragão, qual é o símbolo? Qual o símbolo desse dragão? Simbolizează. Do you want a proof text Você quer um texto provado Textuală. or do you want to spiritualize? ou você quer espiritualizar? Take your Vreau să choice. spiritualizați. Vreau să Escolha, 'Cause my sister faça a sua escolha, porque a minha irmã aqui quer texto prova. wants to make it Satan. ea vrea să-l facă. Você pode dizer então que o dragão é Satanás. Foundation of our faith. A fundação da nossa fé, o fundamento da nossa fé é esse diagrama que a gente acredita. What does it say on the chart? O que está dizendo aqui nesse diagrama? What does it say on the chart? Ce se află pe hartă? Doesn't say Satan. Não diz Satanás, Scrie satana? It says pagan Rome. diz Roma pagã. Now which choice do you want to make when you Então agora, quando você vai para o poder do dragão, qual escolha que você vai fazer? Vorbiți despre puterea dragonică. want to make it Satan? Você quer fazer Satanás ou Roma pagã? Vreți să faceți Roma păgână. Do you see the difficulty? A gente vê a dificuldade quando a gente começa a usar texto prova ao fazer um assim diz o Senhor. Așa zice Domnul. You have to take spiritual Você tem que fazer to make any sense. aplicações espirituais para fazer com que a Bíblia faça sentido. Vreau să aibă un sens. If we're okay with that, Se nós estamos bem com isso, estamos de acordo com isso, Apocalipse 13. now we have the beast Agora a gente tem a besta, that comes out from the sea. que sai do mar. Which power is this? Ce putere este Que asta? poder é esse? Ce putere este fiara care iese din mare? This will tell you it's papal Rome. Aici se O spune diagrama vai te falar que é Roma papal.
Vom merge cu asta. Então, estamos de acordo com isso. É um pouquinho mais complicado. Now, there's a relationship. Agora, existe uma relação entre essa besta e esse dragão, não tem? Relație între această putere, în această fiară și acest dragon? They have a connection. Eles têm uma conexão. What's the connection? Qual que é a conexão? Cele două. Revelation 13, Apocalipse 13, verse 2. verso 2. What does it say? O que diz? Apocalipsa 13, versetul 2. It says that the dragon Diz que o dragão Dragonul gave to the beast deu à besta fiarei three things: 3 coisas: power, poder, seat. tron. trono e autoridade. You okay with that? We'll read the verse. Estamos de acordo com isso? Și fiara pe care am văzut era asemănătoare unui leopard și picioarele sale erau ca ale unui E a besta que viera semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, sua boca como de boca de leão, e o dragão deu-lhe seu poder e seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, verso 2. So it gives three things. E aqui te dá 3 coisas. Aquele, são 3 coisas. Quem que dá essas 3 coisas para o papado? trei lucruri papalității. Pagan Rome. Roma pagã. Are we okay with that? Estamos de acordo com isso? So the dragon gave to the beast. Então o dragão deu à besta 3 coisas. Trei lucruri. It says you can have my army, Você pode ter o meu exército, você pode ter o meu trono, and you can be the e você pode ser a religião, a religião estatal. Você está de acordo com isso? Mas o que a gente frequentemente faz é isso: dragon o dragão Dragonul. and the beast. e a besta. Pagan Rome, Roma pagã, papal Rome. Roma papal. We okay with that? Tudo certo com isso? This is the 1250, right? Esses são os 1260, 1798. Aici e perioada de 1260 de ani, 538 și 1798. Stand where we approach this. Essa forma que a gente lida com isso. Dăm acest subiect. If you went to Revelation 12, Se você vai para Apocalipse 12, after the dragon após o dragão, tries to kill the child that was que born of the woman, tenta matar aquela criança que é nascida da mulher, Care s-a născut din femeie. doesn't succeed, não tem sucesso. where does the dragon go after next? Para onde que o dragão vai depois? După această fază. Went for the boy, Ele vai para o menino, não tem sucesso. dragon go after. Então, para onde que o dragão vai depois? The remnant. The mother Ele vai para a mãe. goes after the mother, Ele vai atrás da mãe. the woman. A mulher, Where does she run away to? para onde que ela foge? Into the wilderness. Para o deserto. Who chases her? E quem que persegue ela? Cine a urmărit-o pe ea? The dragon O dragão continues to chase her. continua a perseguir ela. The dragon is who? O dragão é quem? Pagan Rome. Roma pagã. So we have pagan Rome, Então nós temos Roma pagã aqui, and this is the 1260. e aqui são os 1260 anos, I want us to see it this way. mas eu quero que a gente veja desta forma. You have the dragon power. Nós temos o poder do dragão, Dragonului. It ends here termina aqui, because then it goes over to the papacy. porque vai depois até o papado, Qualitate. But the dragon power mas o poder do dragão continua Încă continuă. with the papacy. com o papado. With. Împreună cu papalitatea. So the dragon and the Então, o dragão e o papado estão juntos nessa história. Împreună în această istorie. papacy with that. Estamos de acordo com isso? This is the 7 horns Esses são os 7 chifres Coarne. of this beast desta besta Fiare. and the beast. e a besta. That beast Esta besta is Constantinople, Este é Constantinópolis, Empire. roman. o Império Romano, Imperiul Roman de Est. do, This is church and state. Aici este do leste. Esse é a igreja e o Estado. Estamos de acordo com isso? biserica. Suntem de acord cu asta? It says E diz you can have my military. que você pode ter um poder militar agora. You can have my seat now, Você pode ter o meu trono and you can have religious authority. e você pode ter autoridade religiosa. So these people are together, Então, essas pessoas estão juntas, church and state. igreja e Estado. Are we okay with that? Estamos de acordo com isso? We can go to other passages.
A gente pode ir em outras passagens para provar isso. Pasaje și să dovedim acest lucru. All of this Tudo isso Toată această schemă is the original. é o original. și aici a fost originalul. In Revelation 13, Em Apocalipse 13, after the original, após o original, o que você tem? after the original, Após o original, the literal, o literal, you get the spiritual. você tem o espiritual. Good. Bom, In Revelation 13, em Apocalipse 13 não está chamado espiritual, it's called the copy. é chamado de cópia, The copy of the beast. a cópia da besta. Fiarei. But it's not called a copy. Mas não é chamada de cópia. What's the word? Qual é a palavra? The image of the beast. É a imagem da besta. We spoke about that A gente falou sobre isso when we looked at 9/11. quando a gente olhou para 11 de setembro. As clearly me showing that the image of the beast. Eu, de forma clara, te mostrou que a imagem da besta ia ser colocada antes do decreto dominical. So in Revelation 13, Antes, em Apocalipse 13, a gente vai ter a imagem da besta, O icoană a fiarei. which is a copy, o que é uma cópia. it must have all the same dynamics. Então deve ter toda a mesma dinâmica. You agree with that? Está de acordo com isso? So what you need to have Então o que você precisa ter? is you need to have what first? Você precisa ter o que primeiro? Da. Ce trebuie să aveți prima dată? You need to have a power, Você tem que ter um poder, and then you need to have the beast. então você tem que ter a besta. And when we get this beast, E quando você tem essa besta, Fiară. this power here esse poder aqui, ruled like this, que reina dessa forma, vai continuar Stăpânește așa și va continua. and it's going to rule together e here. vai reinar junto, como está aqui, Împreună, cam așa. Church and state, igreja e Estado, Biserica cu statul. a copy of the original. uma cópia do original. Now, this power here, Agora, esse poder aqui, which I want to call the dragon, o que eu vou chamar de dragão, A dragonului. and we call this the beast, e eu vou chamar esse aqui de besta. Numită fiarei. what power is this? Que poder que é esse poder do dragão? Puterii dragonului. The United States. Os Estados Unidos. We're not sure. Se nós não estamos seguros, vai Apocalipse 13, verso 11. Versetul 11. I saw a beast come up out of the earth. Uma besta que sai da terra, que tem chifres como o cordeiro Fiară care se ridică din pământ, e care are chifres como cordeiro. care coarne ca un miel, dar vorbește ca un balaur. So you've got the USA, Então você tem os Estados Unidos, and I'm going to say with church. e eu vou dizer aqui com igreja. Și voi pune aici biserica. However you want to understand what this is, Seja como você entende o que é isso, Ce este aceasta biserica? the point I wanted us to see o ponto que eu gostaria que a gente visse is that people want to make the dragon power é que as pessoas querem fazer que o poder do dragão seja as Nações Unidas. Fiind Statele Unite. because that's how it was described here in this magazine. Que é isso que está sendo descrito, está sendo falado aqui nessa revista. Vamos fazer um assim diz o Senhor. Revelation 13, Apocalipse 13, verso 11. 11, versetul 11. it says, E diz: I saw another beast coming up out of the earth. Am văzut Vi subir da terra outra besta e tinha 2 Earth chifres. is opposite to sea. A terra é o oposto de mar. This one comes up out the Esse vem aqui da terra, do mar, beast comes up out of the earth. e essa besta vem da terra. Eles são opostos. sunt opoziție. The opposite of Europe, O oposto da Europa, which is in the east, que está no is a nation that's leste, in the west. é a nação que está no oeste. În vest. United States Estados Unidos comes up out of the earth vem da terra, Ridicându-se din pământ. and he has two horns. tinha 2 chifres, And then it says he spake. então diz que ele falava como dragão. Dragon. So according to this passage, Então, de acordo com essa passagem, who is the dragon? quem que é o dragão? It's the beast that came up out of the earth. É a besta que veio da terra. It's not this power. Não é este poder, Această putere. It's this power. é esse poder. Putere. Profetul. So we have to be really careful. Então, nós temos que ser cuidadosos. Take this, Se a gente for pegar essa perspectiva, Perspectivă. which was good for this dispensation, que é boa para essa dispensação, Dispensațiune.
we had a limited understanding Nós temos um entendimento limitado de como todas essas organizações, essas entidades se juntam no fim do tempo, no fim do mundo. în care aceste organizații sau entități au ajuns împreună la timpul sfârșitului. and as we develop this thinking E ao desenvolvermos esse pensamento através da nossa história, Gândirii de-a lungul istoriei, because the words say porque a palavra diz cuvântul spune that the United States que os Estados Unidos se tornam o dragão. că Statele Unite devine dragonul. and this is when it becomes E é agora que se torna complicado. Now let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. If we go to the Old Testament Se a gente vai para o Antigo Testamento and we have 12 tribes, e nós temos 12 tribos, Testament și vedem că sunt 10 triburi, Saul, David, Saul, Davi e Salomão. David, Solomon, 12 tribes. 12 tribos. What happened? O que acontece? They divide. Elas são divididas. 10 and 2. 10 e 2. Jeroboam, Jeroboão e Roboão. those two nations. E nós temos essas duas nações, norte e sul, lutando entre si. nordul și sudul împotriva unei altea. How many kings do you have Quantos reis nós temos aqui in this nation? nessa nação? One king Rei Împărat, ruling 10 tribes. reinando em 10 tribos. You agree with that? Está de acordo com isso? So you've got one king, deci ai Então a gente tem aqui rei 10 tribes. e 10 tribos. 10 seminții. Do each of those tribes Cada uma dessas tribos tem líder ou rei. Fiecare dintre această seminție are un lider sau un împărat? Of course they do. Sim, eles têm. So therefore he Portanto, is the king of kings. esse aqui é o rei dos reis. If we're okay with that, Se nós estamos de acordo com esse pensamento, at the end of the world, no fim do mundo, depending on how far you depende quão longe você começa isso, different models. a gente tem modelos diferentes. Mentioned this at the beginning. E eu mencionei isso no começo da semana. Începutul săptămânii, cred, You have a multilateral, Você tem modelo multilateral, lots of kings, muitos reis, bilateral, 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 how many kings? quantos reis? modelul bilateral. 2. 2. United States Estados Unidos and e King of the North, rei do norte e King of the South. rei do sul. Russia Rússia or Soviet Union. ou União Soviética. Uniunea Sovietică. America, Soviet Union. América e União Soviética. Estados Unidos, Rússia. Bilateral system, Sistema bilateral. multilateral system, Sistema multilateral são as Nações Unidas. been around since 1945. Au început să Está desde 1945. Obama, The Democrat, o democrata, this good guy, esse cara bom, he likes the multilateral system. ele gostava do sistema multilateral. He thinks it's like this, O pensamento americano é assim, ruling the world. reinando, os Estados Unidos reinando o mundo. Aqui está a América e aqui está o resto do mundo. What did Obama do? O que Obama fez? Systematically, De forma sistemática por 8 anos. got America, Ele pegou os Estados Unidos, América, e ele não fez mais reinando acima de todos. Ele colocou cada vez mais para baixo. jos, ce mai jos. so it became equal Então, se tornaram iguais entre todas as nações. socialism. E as pessoas chamaram isso de socialismo. What was Donald Trump O que chant or mantra? Donald Trump... Qual é o mantra de Donald Trump? His mantra, the thing he repeats, right? Um mantra, aquilo que ele fala vez por vez, Din nou și din nou și vez após vez. facem Faça, Make America great. America, faça com que Estados Unidos pareça bom. America mare. What do you think that means? Ce înseamnă O que isso quer dizer? It means stop this and put it back where it Pare isso e coloque lá em cima onde pertence, oprim această egalitate și o readucem la locul ei unde era. which is a unilateral system. que é sistema unilateral. Vrea el să facă. Are we okay with that? Estamos de acordo com isso? Now, if you go back to Revelation 6, Então, se você vai para Apocalipse, verso 16, 13 e 14, 16, versetele 13 și 14, stop there. pare ali. If you're interested in this study Se você está interessado nesse estudo and you want to see development e você quer ver o desenvolvimento desse estudo, before Romania, antes na Romênia eu estava
numa ilha chamada Reunion, uma semana atrás. Reuniune acum o săptămână. And I addressed this issue E eu abordei esse assunto de forma mais profunda, through the lens of Daniel 2. através da visão intermédia de Daniel 2, Through the perspective. através da perspectiva de Daniel 2. Take the whole of the statue Você pode pegar aqui o chifre da estátua, você pode pegar toda a estátua e você pode colocar ela toda no fim do mundo. and it all comes down to one country. E aí toda ela acaba se resumindo em um único país, os Estados Unidos. You've got one king Então aqui você tem um rei Ce ai un rege that's going to get all of these 10 tribes and tell them to do what? que vai pegar todas essas 10 tribos e falar para elas fazerem o quê? și ce va face cu ele? Anything he wants them to do O que qualquer coisa que ele queira fazer. Spune, will go to war, Quando ele diz que nós vamos para a guerra, o que eles fazem? will go. Eles vão? vor duce. They don't have a vote. Eles não têm voto. Au sistemul ăsta de votare. Now let's read Revelation 16. Vamos ler agora Apocalipse 16, verso 14. Versetul 14. For these are the spirits of devils Porque são os espíritos de demônios que estão fazendo milagres. So there's these devils, Então, aqui a gente tem esses demônios. Aceste duhuri necurate and what they're going to do? E o que eles vão fazer? They're going to go to the king Eles vão para os reis and tell them to make war. e dizer para eles fazerem o quê? regilor, haideți să facem război. So we're Dizer para eles irem à guerra. Então, o que a gente começou a ver é que o nosso entendimento da Tríplice Aliança, A unirii între această unire între trei părți, because this doesn't even say 3 streams, it says porque diz que não são três fontes, mas uma Tríplice Aliança. întreită alianță. this idea of the threefold union Essa ideia de Tríplice Aliança Întreită alianță and the way Ellen White talks e a forma com que Ellen White fala a respeito cannot be taken literally from não pode ser usada de forma literal da sua dispensação e trazer de forma literal para a nossa dispensação. mod literal. you already can proof text this. Você já pode fazer um texto prova disso. Dragon power, O poder do dragão, the image of a beast, a imagem da besta, Chipul fiarei is a story of United States. é uma história dos Estados Unidos. despre Statele Unite. As United States takes up the world, Aos Estados Unidos se tornar o exército de Roma. 14, Você vai para o Apocalipse 16, verso 14. United States Os Estados Unidos is going to force every, vai forçar Toată lumea, all the kings of the earth todos os reis da terra para participar da batalha, para ir à batalha de Armagedon. unilateral system, Esse é um sistema unilateral, not a bilateral, não um sistema bilateral, not a trilateral system. não um sistema trilateral. It's not as simple to say there's a Não é threefold union. simples assim dizer que é uma tríplice aliança, The United Nations and America que as Nações Unidas, o Papado e os Estados Unidos, de forma secreta, de uma aliança secreta, vão se unir. cu Națiunile Unite și cu capacitatea și vor intra într-o alianță secretă. it's not that simple. Não é simples assim. It's much more complex. É muito mais complexo que isso. And you can't go to a simple document E você não pode simplesmente usar um documento simples, um simples documento, único documento com uma revista Tempo do Fim, e explicar aquilo que nós estamos vendo hoje. rather than destroy the foundation. Ao invés de destruir os fundamentos, This movement is esse movimento está protegendo esses fundamentos. you're protecting the integrity. Nós estamos protegendo a integridade desse documento. And I would argue E eu vou argumentar, Susțin when Future for America quando Future for America e seus associados ca și aliații ei are trying to take the threefold union estão tentando pegar document a Tríplice Aliança que estão nesse documento aqui and try to change that into 3 streams e tentar mudar para 3 fontes trei surse de and bring that into our dispensation e trazer para dentro da nossa dispensação and say there are 3 streams of e dizer que existe 3 fontes de informação e nenhuma delas é boa, nu e bună, then you destroy our prophet. então você está destruindo o nosso modelo profético. They're the ones Eles são aqueles destroying the foundation que estão destruindo os fundamentos. and I can't understand why E eu não consigo entender por que eles estão fazendo isso, except for one reason exceto por uma razão. that they
They don't understand Eles não entendem como a metodologia de linha sobre linha funciona. metodologia linie peste linie. because they have not kept up Porque eles não light. Pentru că ei eles não alcançaram, eles não se mantiveram, acompanharam essa nova luz. Eles não entenderam como lidar com a linha dos levitas, dos sacerdotes levitas e netineus. Leviților, leviților și netinimilor. They do not understand Eles não entendem Înțeles that we have four que nós temos 4 padrões repetitivos na nossa história. repetitive în istoria noastră. each separate dispensation E cada dispensação separada În mod separat, has its own unique characteristics tem as suas únicas características e seus próprios e únicos testes. Esta revista, work for its dispensation que funcionou para aquela dispensação, care a funcționat pentru lucrarea din dispensațiunea ei, literal. literal, When you go from one quando você vai para uma dispensação para outra, alta, what you're supposed to do o que você deve fazer? O que você deveria fazer? natural E no natural la literal, la natural, para o espiritual. până la spiritual. you can't take the time of the end magazine Você não pode pegar a revista Tempo do Fim Sfârșitului and bring it into our history e trazer para a nossa história, and understand it literally. e entender de forma literal. It has to be understood. Tem que ser entendida de forma espiritual. You can't take the understanding of the truth, Você não pode pegar o entendimento dessa tríplice aliança, alianțe bring it into our history trazer para a nossa história noastră, and make it three streams. e fazer 3 fontes de informação onde há apenas 2. fiind reprezentativă pentru 3 surse de informație când sunt de fapt doar 2. It completely destroys E destrói completamente tudo aquilo que esse movimento se baseava. what goes sad E o que é triste is that the people who are doing é que as pessoas que estão fazendo isso Acest lucru are the people that have been here são as pessoas que estão mișcare estão ali há um longo tempo. São aquelas pessoas que estavam ali naquela dispensação, have an opportunity to go through three que tiveram a oportunidade de passar por 3 dispensações. prin toate cele 3 dispensațiuni. and they keep on getting it wrong. E eles continuam a ver errado. Think about Então, ao pensarmos the politicization sobre this movement a politização, sobre essa questão política desse movimento, dizendo que a gente se tornou político, accusations actually mean. o que essas acusações realmente querem dizer? Side you want to be on? A que lado você quer estar? Do lado correto ou lado errado? Bună sau pe cea greșită? How we deal with the time of the end magazine? Como que a gente lida com a revista Tempo do Fim ao trazer para nossa própria história? Lista timpului sfârșitului și cum o aducem în istoria noastră? How we understand Como que a gente entende o poder do dragão hoje? the dragon power O poder do dragão não é as Nações Unidas que atualmente existe. Cum reprezintă Națiunile Unite? that dragon power Esse poder do dragão, to be all of these kings que seria todos esses reis, Deci, is a dictatorship, é uma ditadura. formă de dictatorie. and that's what Revelation 16:14 teaches. E é isso que Apocalipse 16:14 nos ensina. These spirits Esses espíritos, not going to the king eles não vão aos reis like their friends. como se eles fossem amigos. Come on, mates, let's have a fight. Vamos, vem comigo, vamos lutar. They're going to be forced into. Eles vão ser forçados a participar dessa batalha. Poate să intre în această bătălie. They won't have a choice Eles não terão escolha, because the dragon power, porque o poder do dragão, Dragonului, this king, esse rei, lege, this unilateral system. esse sistema unilateral vai forçá-los a fazer isso. acest lucru. In closing, Fechando aqui, let's go to the book of Daniel, chapter 11. vamos para o livro de Daniel, capítulo 11. Not sure. Se você não está certo, Let's do a thus saith the Lord. vamos fazer um assim diz o Senhor. Verse 43. Verso 43, Daniel 11, 43. Egypt, Ao rei do norte tomar o Egito, 11, verse 43. Daniel 11, verso 43. Takes Egypt, Após tomar o Egito, Libyans and the Ethiopians os líbios e os etíopes steps. o seguirão. Etiopienii vor fi la treptele lui.
What does that mean? O que isso quer dizer? Asta. The Ethiopians and the Libyans shall be Que os líbios e os etíopes o seguirão, tomarão seus passos. These are hired mercenaries. Esses são Angajați. engajações mercenárias. São aqueles que estão rotulando de forma errada. Esses não são os egípcios. Os egípcios não fazem esse trabalho. O que quer dizer você está seguindo os passos, seguindo alguém? Trebuie să fii la treptele lui. It means he tells you how Quer dizer que ele te fala como você tem que marchar. Trebuie tu să lucrezi. No, the king is telling them O rei está dizendo a eles he's going to enter into Egypt, que eles vão entrar ao Egito, Era egipteni. and when he does that, e quando ele faz isso, the Ethiopians and the Libyans ele vai dizer para os líbios e os etíopes como marchar. Când se duc în Egipt, împăratul de nord le spune lor cum să mărșăluiască. Let's do that again. Vamos fazer isso de novo. The king of the north will O enter. rei do norte vai entrar no Egito, Va duce în Egipt, When he does that, e quando ele faz isso, the Libyans and the Ethiopians libieni os și etiopieni líbios e etíopes seguirão seus passos. Isso quer dizer que eles vão fazer aquilo que os disseram para fazer. Eles vão lhes dizer como marchar. these are mercenaries Esses são mercenários or conscripts. ou Conscription. sau angajați. engajados. Forced to join the army. Eles vão ser forçados a participar do exército. Choice. Eles não têm escolha. The model that we have. Esse é o modelo que nós temos em Apocalipse 16, verso 14. 16 cu 14. Thus saith the Lord. Assim diz o Senhor. Right in the verses. Este chiar Está nos versos. Do not have a union of Você não tem uma união de partes iguais care să vină indo juntos. É uma ditadura. dictatură. no king Nenhum rei surrender his kingdom. Nu-și va vai. You go to Revelation 17. Quando você vai para Apocalipse 17, 10 kings que fala 10 reis, have one mind. tem uma mente, minte. Give their kingdom Să le que dea o seu reino, because they're forced to do it. pentru că sunt que dá o seu reino, é porque eles são forçados a fazer, não é de forma voluntária. Eles não vão entregar o seu reino de forma voluntária. These arguments, Esses argumentos, I'm sure, are not going to go away. eu sei que sigur că nu vor não vão Become stronger and stronger. sumir, eles apenas vão se tornar fortes e mais How fortes. do you Então, como você figure out which side descobre qual lado, então, como você então vai saber que lado está correto e que lado está errado? Primeiramente, don't focus on the individual. não foque em indivíduos. persoană. Don't pick the people you like. Não escolha a pessoa que você gosta ou que você não gosta. They're telling the truth. Aquele que você está dizendo, você acha que está falando a verdade ou não. Ți se pare ție că spune adevărul sau nu? What you have to be able to see O que você tem que ser capaz de fazer is how the lines are working. é ver como as linhas estão funcionando. You don't factor in Então, se você não está de acordo, não está acompanhando o ensino de parábolas, factor in that you go from the natural to the spiritual. se você Always get into problems. Se você não perceber que a gente tem que ir de um natural ao espiritual, você vai sempre entrar em problemas. There are two streams in Se você não vê que tem duas fontes internamente e duas fontes externamente, you have a false message in você tem uma mensagem falsa e uma mensagem verdadeira, Mesaj adevărat și unul greșit. You currently have two você, messages in our você atualmente hoje tem a false message que você tem que a gente tem atualmente no movimento, a gente tem uma mensagem verdadeira e uma mensagem falsa. messages. One is Você tem duas mensagens, uma falsa, outra verdadeira. you have to work out Você tem que ver, decidir qual que é a verdadeira. and I'm saying E eu estou dizendo that Future for America que Future for America estão point. ensinando o seguinte ponto. Sau predă următoarea idee. You take the time of the end Você pega a revista Tempo do Fim, Revista Timpul Sfârșitului, as it was literally written, așa de forma a ser lida de forma literal, o aduci într-o leva ela para nossa dispensação threefold union into e você transforma a Tríplice Aliança em duas fontes all happening literally.
E tudo isso acontece de forma literal. breaking the rules, Será que isso é quebrar as regras ou seguir as regras? în acord cu regulile sau nu încalcă regulile? today Hoje, they teach eles ensinam that you have 3 streams of que information você tem duas fontes de informação and none of them are good. e nenhuma delas é boa. Some are good, they've got good bits and bad bits. Que eles têm algumas coisas boas, pedaços bons e outras coisas ruins. Au și părți bune și părți rele. And how would you know which one to choose from? E como você sabe, então, qual delas você deve escolher? Care poți tu să o alegi? Pe care știi tu să o alegi? They seem to have forgotten Parece que eles esqueceram that in the plowing, que no arar Porțiunea de arat there are only 2 streams. há apenas duas fontes, duas mensagens. One is right, Uma está correta, outra está errada. and they know who's the right Ones to follow and the wrong ones to follow. e eles sabem qual que eles devem, a errada e a falsa. It's been a consistent theme a fost Tem sido um tema consistente that the church triumphant de que a igreja triunfante criticizes está sendo criticada por ser política. triumfătoare a fost criticată că este politică. the people that accuse them. As pessoas que estão acusando, Every dispensation em cada dispensação, are their former brethren, são os seus próprios irmãos. Cu care am lucrat. not the world. Não é o mundo. So if you see a dynamic today, Então, se você viu uma dinâmica hoje, people are going from literal to literal. que as pessoas vão do literal ao literal, You have 3 streams, not 2 streams. de que você tem 3 fontes e não 2, You're destroying the prophetic model você está destruindo o modelo profético of creating 2 classes. de criar 2 classes de pessoas. Că se creează două clase de oameni. You don't understand who the dragon Se você não entende quem é o poder do dragão, if you can't go from se você não consegue ir do externo ao interno e voltar, you can't do all of that. fazer o inverso, se você não consegue fazer isso e entender quem está falando a verdade e quem não está, You're going to be like the people você vai ser como as pessoas de Israel, no Monte Carmel, Când stau, que eles halting between 2 opinions se levantam e estão entre 2 opiniões, Elias or the false prophet. ou o falso profeta. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you. Pai Celeste, nós te agradecemos. We ask and pray that you would bless us, Nós gostaríamos de orar para que o Senhor nos abençoe, nos ajude, Senhor, clarity a ter clareza on how to understand em como entender why we should stand. a que lado que nós devemos nos levantar. parte să stăm noi. It's your will. É a sua vontade None of us should be lost que nenhum de nós sejamos perdidos. of our lives. Por favor, que isso seja cumprido nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.